Boa noite a todos. Nossa live de terça-feira, hoje, 17 de setembro de 2024, 19h30, por volta de 19h30. Hoje vamos tratar sobre recuperação judicial e falência. Breves conceitos envolvendo a parte da participação, né, principalmente da perícia. Perícia aí cabe uma perícia contábil, uma perícia financeira, às vezes mesmo até uma perícia administrativa. Tem trabalho para todo mundo. E não falta trabalho nessa área. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então, porque hoje tem um conteúdo um pouquinho maior, a gente não vai mais perder tempo. Então, o que a gente tem, pessoal? Primeiro ponto é entender, né, essa diferenciação do que é a recuperação judicial e o que é a falência. A recuperação judicial, eu diria assim, que é uma situação em que ainda há oportunidade de salvar a empresa, tá? Ainda tem chance de se salvar a empresa, ainda não está liquidada, ainda há esperança. E a falência é o fim, né? É a desconstituição do CNPJ. Se a gente fosse fazer um breve paralelo entre o que é falência e recuperação judicial, né, essas diferenças, a gente poderia usar os relacionamentos, né, o relacionamento namoro, casamento. Como? Enquanto ainda tem chance, enquanto algo pode ser feito, né, para as pessoas se entenderem, para tentar chegar numa solução, né, sem encerrar brigas, discussões, é a recuperação judicial, tá? Então, nem tudo está perdido, então vamos tentar recuperar. A falência é o término. Aí não tem mais jeito. Aí é só cada um separar suas coisas, vai para o seu caminho, cada um. Caminhos geralmente não, são opostos, né? E aí cada um toca a sua vida em diante. É a falência. Falência é pegar todo aquele bolo ali de bens, né? Que conseguem, depois de pagar, né? Algumas despesas ali mais emergenciais, algo que a legislação mesmo coloca antes, né? Vender tudo e sair pagando na ordem de preferência, uma ordem prevista na lei, nessa que a gente vai ver aqui, o LFRE, Lei de Falências e Recuperações, esses credores e acabou. Acabou. É feita uma prestação de conta, entrega lá para o juiz e acabou, fim de papo. Beleza, pessoal? Então, recuperação judicial ainda tem jeito, e essa noção é importante para a gente, toda hora vai falar de recuperação, falência, e a falência não tem mais jeito, tá? Só vender tudo e pagar os credores e seguir adiante. No cenário atual, a gente vê muito pedido de recuperação judicial. Hoje nós estamos ainda com pós-pandemia, ainda se pode falar em crise financeira lá de 2000, reflexos, né, dessas crises financeiras. Crise financeira é quase um sinônimo, né, no Brasil. O Brasil é sinônimo de crise financeira, então não é algo muito incomum vivermos crise financeira por aqui. Agravou-se com a pandemia, né, de 2020, agravou-se, não foi só o Brasil, foi o mundo todo, e atualmente, lá em 2024, a gente vive esse rombo fiscal, né, que parece que não tem fim, o desequilíbrio entre as contas, e aí isso tende a aumentar, a inflação tende a aumentar o número de pedidos de recuperações judiciais e, em consequência, de falência. Tá? O que ocorre, pessoal, é que muitas vezes a empresa, por uma série de motivos, às vezes a empresa familiar, aquele apego além do racional, né, aquele apego emocional, às vezes é uma estratégia para ganhar tempo, de tentar liquidar, né, ativos antes de efetivamente ser desconstituída a personalidade jurídica e botar uma administradora judicial para vender tudo que conseguir. Então, por diferentes razões, o número de pedidos de recuperação judicial tem aumentado bastante no Brasil. E não são só empresas grandes, não. Às vezes a gente pega uma notícia de jornal, a gente pensa que são só SA, né, que está pedindo recuperação, só empresas bilionárias. Negativo, pessoal. Tem muita empresa pequena, muita microempresa, empresa de pequeno porte pedindo recuperação. A lei não faz essa distinção, tá? Qualquer empresa de qualquer porte pode pedir
esse benefício. Qualquer empresa não, obviamente, porque tem aquelas exceções, né, que a lei coloca lá, bancos, as concessionárias de serviços, enfim, tudo que envolva dinheiro público. Ok, pessoal? Boa noite, Jorge, sempre prestigiando. Então, o que a gente tem aqui além disso? Além de quem é vedado pela lei, né, essa questão de não poder pedir o benefício da recuperação, quem pode estar pedindo para evitar a falência. Não é o caminho mais inteligente, poderia dizer assim, mas é um caminho que ele é adotado por muitas empresas, tá? Pede uma recuperação, tenta ali se colou durante algum tempo, tenta contar com boa vontade do juiz, os argumentos do advogado, e aí tenta prevenir uma falência, o que nem sempre é possível, porque às vezes, no momento em que se pede a recuperação, tecnicamente a empresa não tem mais capacidade de honrar os seus pagamentos, e isso aí significa que ela está falida. Perfeito, pessoal? E como é que assim chega a essa conclusão de que tecnicamente não há mais condição, os ciclos financeiros não conversam mais, o operacional com o financeiro, com a rotatividade dos estoques, elas não conversam mais. Como é que isso aí você consegue provar, né? Consegue colocar como elemento dado no processo? Através da perícia. E no caso aí seria uma perícia eminentemente contábil. Ok, pessoal? Então, esse é o objeto da nossa perícia aqui, da nossa conversa hoje. Como a perícia ela pode ajudar, né, nesse caso de recuperação e de falência. Como você faz essa transição da recuperação para a falência. Demonstrar o papel da perícia em cada uma da etapa desse processo. Para isso, para chegar nessa conversa, a gente tem que conhecer pelo menos duas coisas. A perícia aqui é o nosso objeto. Sempre a gente está falando sobre perícia. Então, perícia, o pessoal já tem uma ideia do que significa. Perícia, né, é o trabalho técnico desenvolvido por um outro, né, um profissional técnico, que vai demonstrar dados, né, através de dados, uma opinião técnica sobre determinado tema posto em juízo. Perfeito. Isso aí a gente já está tranquilo em relação a isso. Agora, a lei das falências, né, 11.101 de 2005, é a lei que regula esses dois procedimentos, tá? Recuperação judicial e falência. Quem quiser se aprofundar nessa área, é preciso conhecer essa lei. Baixa lá no Planalto, dá uma lida, é uma lei um pouco extensa, são vários artigos, mas é necessário conhecer essa lei. Também, pessoal, é importante conhecer o que é, né, o que significa administrador judicial. É um termo que vai aparecer dezenas de vezes nessa lei, e é aquela pessoa, né, aquele profissional que vai ser os olhos e os ouvidos do juízo onde está sendo processada, né, essa ação judicial de ou falência ou recuperação judicial, e ele é que toma, né, essa parte de, na falência, ele assume de fato a gestão, né, da massa falida, e tem uma série de procedimentos que o AJ, né, a sigla AJ, tem que cumprir para que seja possível liquidar a massa e pagar as obrigações. Já na recuperação, ele não se envolve diretamente na gestão da entidade, mas ele observa, né, os prazos, as ações e vai fazendo relatórios para o juiz. A depender do que o AJ, obviamente com auxílio da perícia, reporta para o juízo decreta a falência dessa empresa. Há vários casos nesse sentido. Quem pesquisa aí julgados, quem está por dentro dessa atividade, é fundamental que a perícia identifique, né, no caso de recuperação, indícios da melhora da saúde financeira, porque se houver piora e o prazo e nem o plano conseguir ser o suficiente, se não for cumprido ou se não for suficiente para salvar a entidade, não resta outra alternativa para o juízo a não ser decretar a falência. E aí acabou. É como a gente estava falando no início. É um relacionamento. A partir dali, não tem mais o que fazer.
Beleza, pessoal? Então, falência acabou. Recomendo essa leitura. É um livro relativamente pequeno, muito bom, que trata desse assunto. Eu tenho na minha biblioteca livro do professor Eduardo Boniolo, tá? É um especialista nessa área de falência e recuperação judicial, trabalha ativamente com esse tema, tá? Um livro da editora Trevisan, muito bom. Quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais em falência e recuperação judicial, que é uma tremenda oportunidade para contadores e administradores que desejam se especializar nessa área. É uma área das que melhor remunera. Por quê? Porque é muito específica. Muito específica, pouca gente fazendo. Prosseguindo aqui, pessoal, na recuperação judicial. Vamos fazer aqui alguns comentários sobre recuperação, depois sobre falência. Agora, especificamente, na recuperação judicial. Recuperação judicial. O juiz, o juízo, nomeia um administrador judicial, o AJ, a gente já comentou aqui. O perito, ele vou colocar assim dessa forma, subordinado ao AJ. Ele é contratado pelo AJ, ele presta contas, ele se reporta ao AJ. O dono da informação, do fluxo da informação, empresa, juízo, é exclusivamente o AJ. Tá? Ainda que o perito tenha todo um trabalho ali de perto, com o AJ, o trabalho seja inclusive complementar, a parte da informação é AJ com o juízo. Perfeito, pessoal? Porém, antes do juiz deferir o processo de recuperação judicial, porque a recuperação judicial é uma petição inicial que o advogado chega no fórum, junta, claro que hoje é questão de peticionamento eletrônico, e há um prazo para o juiz conhecer daquela petição e deferir ou indeferir. O que tem acontecido hoje, é o caso do nosso colega Emerson estava comentando. Antes de deferir, o juízo ele pede uma perícia prévia. Só que o Ministério Público geralmente é parte nesse processo também, por uma série de motivos, né? Você tem que ler a lei para poder entender. E também é processual isso, né? Quando é que o Ministério Público é parte, quando é que não é, sempre não é. Não, sempre não é, com certeza não. Sempre é parte, enfim. Aí você tem a necessidade de uma perícia prévia. O que é perícia prévia? É aquela que é feita pelo profissional, normalmente contador, com prazo extremamente curto, prazo de 3 dias, 2 dias, em que se analisa superficialmente um caso para que o juiz tenha pelo menos um conforto, assim, indícios mínimos para deferir ou não o início do processamento da recuperação judicial. Então, antes de existir a recuperação judicial, antes é nomeado um profissional, esse aí, contador, não tem jeito, porque vai ter análise contábil nesse parecer prévio, para o juiz deferir sim ou não a recuperação judicial. Começou a recuperação judicial, é igual uma perícia comum. Só que em vez de nomear um perito, o juiz vai nomear o AJ. E o AJ vai contratar o perito. Pode ser, inclusive, o próprio profissional que fez a perícia prévia, ou já ter começado o trabalho, já ter feito alguma análise ali, pode ser que o AJ, não, eu quero o próprio perito do juízo para me auxiliar. Tá bom, pessoal? Então, na recuperação judicial, o perito auxilia o AJ. Qual é o objetivo da recuperação? Recuperar a empresa, o próprio nome já diz. Manter empregos e estimular a economia. Lá na lei, na LFRE, na lei da falência e recuperação, nos fundamentos, toda vez que vai ter uma lei, os deputados, senadores fazem essa parte de fundamentação. E na fundamentação dessa lei está lá, o aspecto social da recuperação judicial e da falência. Que aspecto social é esse? Falir uma empresa é algo muito ruim para a economia. Tanto para a economia local, quanto para a economia do país. Você falir uma empresa, várias pessoas ficam sem empregos, deixa de recolher impostos,
aquela integração econômica, né, a circulação do dinheiro, ela deixa de ocorrer. Essa empresa comprava de fornecedores, fornecia para outras empresas, isso deixa de ocorrer. Então, é socialmente ruim uma empresa, não precisa ser muito grande, uma empresa média falir lá com os seus 100, 150 funcionários. É péssimo isso para a economia, tá? O governante, não importa a, a esfera, né, que seja um prefeito, um governador, deve ao máximo evitar que isso ocorra. Para a própria saúde financeira também do município, do estado, daquela região. Tá? Então, é muito importante manter as empresas funcionando. Então, na fundamentação da LFRE, né, da lei, já se imaginou esse motivo. Né? Fundamentou-se aquela série de benefícios que é dado para a empresa que está pedindo recuperação, que não vai terminar falindo. Então, é evitar ao máximo falir. E acreditar, como até comentamos brevemente, Cris, quem pode, quais são as empresas que podem pedir, né, recuperação? Todas, exceto aquela lá prevista que não podem lá no início da lei. Quem é que não pode? Banco, plano de saúde, qualquer uma que tenha dinheiro público, empresa pública, sociedade de economia mista. Quem mais que eu lembre aqui? Abertas há menos de 2 anos. Memória não está boa, mas via de regra, você vê uma lista taxativa no início da lei. Ok, pessoal? Quais são as fases da recuperação judicial? Para entender mais ou menos como funciona essa confusão toda. Primeiro, o advogado pede, né, a recuperação judicial, o juiz informando ao Ministério Público, porque o Ministério Público pode ser que haja crime falimentar aí, tá? Você quer esconder uma falência como se fosse um pedido de recuperação, por isso o Ministério Público é parte. O juiz ele pede um parecer prévio para um profissional contador, esse parecer vem num prazo super curto, por exemplo, 5 dias, tá? Um prazo normal para parecer prévio, 5 dias. A partir do momento que o juiz concede o processamento da recuperação, aí abre-se um prazo em que essa empresa ela não pode ser executada, tá? Ela fica ali perdoada das execuções, ela não tem mais, o dinheiro da conta dela não vai ser mais, não vai sumir, né? Não vai passar lá o sistema do juízo e vai sumir com o dinheiro. É o tal do stay period, que em tese, mas muito em tese, deveria durar 180 dias. E nesse período de 180 dias, sem ser cobrada, sem ser executada, a empresa deveria se reorganizar, deveria juntar aí um plano, deveria fazer a lista dos credores. Ó, todas as minhas dívidas estão aqui, juízo. Essa lista, obviamente, vai ser depurada, né, vai ser conferida pelo seu AJ e mais os seus auxiliares, né, leia-se peritos, né, o perito, principalmente contábil, vai fazer esse trabalho ali de depurar a lista, vai ser feita uma assembleia com esses credores e que vai ser discutido um plano de pagamento para esses credores. Há, claro, né, critérios nessa lei para esse plano passar ou não, mas essa é a fase já de deliberação. E, por fim, quando passar o plano, passou o plano. Há 2 classes de credores aprovaram e ficou meio pendente na outra, mas num critério lá de desempate, passou o plano. Aí entra num período de cumprir o plano. E aí o AJ, junto com o perito, continua atuando firmemente ali para verificar se aquilo ali está sendo eficaz, né? Se a saúde financeira da empresa ela está voltando. Como? Os indicadores. A gente olha lá um balanço patrimonial, uma DRE, a gente olha o fluxo de caixa, DMPL, toda essa parte técnica da contabilidade verificada para ver se pelo menos está com receitas maiores que despesas, coisas desse tipo. Tá bom, pessoal? Para tentar recuperar a saúde da empresa. Recuperou? Ótimo, prossegue a empresa, bola para frente, está tudo se encaminhando para a normalidade. Não recuperou? Não tem jeito, o juízo tem que decretar a falência. E aí acabou, tira-se a... A gente vai ver falência agora. Não vou adiantar a falência, não. E na falência, isso eu deixei aqui ligada, né, a recuperação, é quando não tem mais jeito. Ou a falência
ela é depois de uma recuperação mal sucedida, não deu certo a recuperação. E agora? Agora é falência. Ou ela é direto. Ela pode ser já o pedido de falência, próprio devedor entra com o pedido de falência, na eventualidade dele ter algum bem que sobre algum dinheiro para ele, né? Tem dívidas trabalhistas, tem dívidas fiscais, isso é o mais comum de todos, mas tem um imóvel que vale muito. Então o devedor pede a autofalência, ele vai no juiz, com um advogado, né? Ele chega lá no Poder Judiciário, Excelência, vou pedir a autofalência. Por quê? Porque não tenho mais condição de honrar meus compromissos e eu vou quebrar. Então, estou pedindo agora para evitar que essa bola de neve aumente e não sobre nada, por exemplo, do meu imóvel, que é a sede dessa empresa. Vai ser tudo liquidado mesmo, porque é assim que funciona. Então, para preservar alguma coisa, eu vou pedindo autofalência agora. Aí o juiz normalmente concede a autofalência, tá? Aliás, a falência. A autofalência é porque a pessoa pediu. E também podem pedir a falência dele os credores. Tá? Dá várias oportunidades para pagar. Vou pagar em 30 dias. E 30 dias não paga. Preciso de mais 30 dias. Vou pedir um desconto. Aí, os credores, não, peraí. Tem a grande parte aqui do seu passivo, protesta título e entra com uma ação de falência na vara empresarial, na vara civil, dependendo de onde esteja operando essa empresa. Tá bom, pessoal? Então, a falência ela pode vir de um processo que não deu certo de recuperação, o próprio credor, né? Aliás, o próprio devedor pedir ou os credores pedirem a do devedor. Tá me devendo, não tem mais jeito, quero a falência. Imagine se no Brasil fosse, né, permitido a falência de pessoa física, né? Quantas pessoas que eu conheço, pelo menos, já não estariam falidas, né? Que não pagam as suas dívidas há um certo tempo, os credores se reúnem e pedem a falência. A gente que trabalha com perícia, a gente vê muita gente super endividada. E há anos, né? Largo tempo aí, o pessoal super endividado. Então, certamente essas pessoas estariam falidas. Sei que nos Estados Unidos é possível, né, haver falência de pessoa física. Caso emblemático, mais uma vez vou entregar a minha idade, né? Início dos anos 90, eu ficava acordado até de madrugada para assistir luta de boxe. O que hoje as pessoas fazem, né, de passar luta de boxe, aliás, luta de MMA, né, de madrugada, em 91, 92 ali era luta de boxe. Eu assisti o Mike Tyson lutando. Aquelas lutas que eu morrendo de sono lá, 1h15 da manhã, a luta começava, terminava em... Teve uma que foi um tempo recorde, foi 12 segundos a luta. Mike Tyson venceu com nocaute em 12 segundos. Mike Tyson foi uma pessoa, claro, nos Estados Unidos, né, outra legislação, que faliu como pessoa física. Uma série de problemas pessoais na vida dele, faliu. Engraçado, funcionou, porque ele falido, ele ficou com um tempo ali para se organizar. Reorganizou, hoje em dia já é milionário novamente. Tá bom, pessoal? No Brasil, só dá para falir pessoa jurídica, empresa. Pessoa física não dá, tá? Objetivo da falência: liquidar o patrimônio e pagar os credores e preservar a utilização de eventuais bens. Por exemplo, um imóvel, se demorar muito para vender num leilão os bens, né? Os computadores da empresa, por exemplo. Toda empresa tem equipamento de informática. Vão ficar obsoletos e não vão valer nada. Quem quer um computador hoje de 2016? Ninguém mais quer. Ou então só serve para doação, mas comprar valor econômico ninguém mais quer. Tá bom, pessoal? O empresário, a sociedade empresária, está numa situação de insolvência, e aí entra o trabalho da perícia, né? Tem que ser comprovado, né, tecnicamente. São feitos cálculos, são feitas análises para que haja essa declaração técnica de insolvência. Não sei o que é insolvência. Volta lá no livro de Conte 1 ou de Análise Financeira 1, você que é administrador, ou você que é economista, atuário, vê algum livro de administração financeira e vê o que é insolvência e se aquela empresa que você está trabalhando, está atuando tecnicamente para dar sua opinião, se ela está numa situação de insolvência.
E aí também vale aquela máxima que a gente sempre fala para laudo, que a gente sempre fala para os outros tipos de perícia. Não basta o Fernando Borges afirmar no laudo que a empresa está insolvente. É preciso trazer um conceito de um livro em que o perito Fernando Borges consiga encaixar aquela situação prática na situação hipotética do livro, em que termina numa insolvência, termina por concluir estar insolvente aquela entidade. Tá, pessoal? É muito importante isso, porque sem esse arcabouço técnico, o juiz não tem como declarar a falência, decretar a falência. O que mais? O que eu posso dizer aqui de causas da falência? Descumprimento, né, do plano de recuperação, uma recuperação mal sucedida, execução frustrada e atos de falência, todos previstos na lei, na LFRE. É um assunto grande, a gente está passando rapidinho para dar no nossos 55 minutos aqui, que é a proposta dessas lives. Pessoal, até agora a gente já falou de falência, já falou de recuperação. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? É um tema que pouca gente trabalha, né? Eu sei disso. Pouca gente tem essa experiência. Pois não, Wagner? Oi, professor. No caso, ela sempre ocorre na Justiça Estadual, né? A falência. Justiça Estadual, se for de competência estadual. Eventualmente pode acontecer na federal, a depender do caso. Tá? Certo. A depender do caso. É o mais comum serem processadas nas varas empresariais, porque é onde estão as sedes das empresas que estão falindo. Porém, como está falindo também microempresa e EPP, pode ser que na comarca, você está em Santa Catarina, correto? Certo. Na comarca de Concórdia, do TJ de Santa Catarina, tem uma recuperação judicial sendo processada lá, e lá não tem vara empresarial. Quem vai processar é o juiz da vara civil de Concórdia. Ah, entendi. Tá? Não precisa ir para Florianópolis. É a maneira de trabalhar de cada TJ. Em São Paulo, há, se eu não me engano, 4 varas ou 6 varas, agora eu esqueci o número. São varas empresariais específicas para atuar em recuperação judicial e falência. É algo assim extremamente especializado. Os servidores fazem curso disso, os juízes são treinados exaustivamente nisso. Cada vara tem mais de um juiz. É uma estrutura toda pronta, porque a quantidade de recuperações judiciais e falências em São Paulo é muito maior do que no resto do país. Tá? Aí justifica haver essa especialização. Mas, por exemplo, onde eu moro e atuo, Rio de Janeiro, a gente tem as varas empresariais na capital, que é onde estão as sedes da maior parte das empresas. Agora, no interior, também tem recuperação judicial e falência. E aí, os juízes das varas civis tocam isso aí. Certo. E esses processos correm em segredo de justiça ou ele é público? Público. É público? Público. Ah, okay. Tá? A não ser que tenha algo muito relevante. Por exemplo, a gente tem aqui, não é segredo para ninguém, lojas americanas estão em recuperação judicial. A partir de determinado momento em que houve a tipificação de crimes, como ainda não terminou essa parte, aí essa parte criminal ela se torna com segredo de justiça, porque para não prejudicar a apuração no âmbito do Ministério Público. Agora, a parte empresarial, ela continua. Tá certo. Tá beleza? Beleza. Mais alguém, pessoal? Então, vamos lá, porque senão a gente não termina. E o que a perícia faz na recuperação? Aquela primeira parte que ainda tem jeito. Na recuperação, há aquela perícia prévia, né, de constatação, aquela perícia num prazo curtíssimo, que nomeia, por exemplo, o perito Fernando Borges para fazer um laudo, não é um laudo, não chega a ser um laudo, uma constatação, por isso que chamam de parecer, porque é curto, o próprio documento é curto. Da viabilidade de processar aquela recuperação judicial. Coisas que eu vou ter que fazer se eu for nomeado para isso. É extremamente desejável, por exemplo, que eu vá lá na porta dessa empresa. Sabe por quê? Às vezes,
estão pedindo a recuperação judicial, mas a empresa já não está funcionando há muito tempo. Os funcionários já foram demitidos, tem um cadeado lá no portão, né, dessa empresa. Você conversa ali em volta, né, com a vizinhança da empresa. Falam que, não, isso aqui funcionava, mas está fechado já há 3 meses. São coisas que você vai lá, é quase um trabalho de investigação de polícia mesmo. Tá? Mas claro que você não vai pular uma grade, não é nada desse sentido, é apenas verificar presencialmente. Então é muito importante esse trabalho. Além desse, se a documentação juntada faz sentido, se o que está ali juntado no dossiê que o advogado está apresentando, porque tem um artigo na lei que fala o que tem que ter o dossiê, é o artigo 51, para o juiz conceder ou não a recuperação. Então o trabalho da perícia é verificar esse dossiê, se o que tem ali faz sentido. Ele fala ali, tem que ter um balanço patrimonial, tem que ter uma DRE, tem que ter nota explicativa. Beleza, está lá o balanço patrimonial de 1 ano, 2, mas aquele balanço patrimonial está fazendo sentido? Aquela DRE, o que está ali, as informações, estão de acordo com o movimento da empresa? Ou só criaram uma ficção para compor aquilo ali, para o juiz ser meio que ficar sem para onde ir, né, e ter que definir aqueles 180 dias e tocar uma recuperação que não existe. Tá? Então, essa perícia de prévia, né, de constatação, ela é extremamente importante, é uma novidade que era uma prática que já existia, por inclusive sugestão do Ministério Público, antes de 2020. 2020, lá durante a pandemia, teve uma mudança nessa lei. Se não me engano, foi em setembro ou outubro de 2020 que modificaram a LFRE, e aí passou-se, né, a haver a previsão legal da perícia prévia de constatação. Tá bom, pessoal? O que mais a perícia faz na recuperação? Ela auxilia o AJ, a responsabilidade é do AJ, mas o AJ, de fato, raríssimas vezes coloca a mão na massa. A gente vai fazer um comentário sobre a AJ, tá? Dessa parte de verificação dos créditos, análise e classificação. Um dos documentos que a empresa tem que juntar no dossiê para pedir recuperação são os créditos. Olha, eu, empresa, devo para... Aí enumera. Devo para os trabalhadores tais, aí o pessoal da classe trabalhista, devo para o banco, aí coloca lá o devedor banco, se tem garantia, se não tem garantia, devo para o fisco, aí lista lá devo para a União tanto, para o Estado tanto, para o município tanto, e aí assim por diante. Um dos trabalhos que a perícia faz é auxiliar o AJ, né, quem está nomeado pelo juiz, para tomar conta daquela confusão ali, nessa verificação desses créditos. Na soma, se está classificado no grupo certo, se é isso mesmo, se tem que olhar a contabilidade para verificar algo mais. Tá bom, pessoal? Um dos trabalhos é esse, após o deferimento desse processo, desse começar de fato a recuperação. Também há espaço para quem quer ser assistente técnico. Eu não trabalho com a J, não quero trabalhar com a J, quero ser assistente técnico. O credor daquela empresa, ele vai precisar de alguém para ajudar ele, né? Ele tem um advogado, normalmente ele vai contratar um advogado, e esse advogado vai precisar de alguém para dizer, olha, o valor da dívida não é esse que está na contabilidade, está errado. Esse era o valor 2 anos atrás. Hoje, de acordo com o contrato que a gente assinou, as nossas empresas, né, o nosso contrato aqui, o valor do débito é bem maior. Tá bom, pessoal? Então, esse trabalho também é possível como assistente técnico. E ainda, nessa parte de assistência técnica, você vai ajudar o seu contratante, né, normalmente é o dono da empresa, o corpo jurídico, a analisar o plano. Aí vem o plano, né? O plano lá que o AJ que está tomando conta da recuperação propõe, junto com a administração da empresa, ele marca o dia, o AJ está lá fiscalizando essa reunião, né? Essa reunião é tensa demais, porque essa reunião se reúne pessoas, né? Quando ela é executada presencialmente, pessoas no mesmo local, perguntando para todo mundo quanto você quer perder, né, do seu crédito. É tenso, esse momento é nervoso, tem sido feito online, mas tem um movimento forte para que seja feito presencialmente, então nem sempre dá para fazer online. Então você, enquanto técnico, enquanto profissional contador, profissional financeiro,
Você auxilia quem vai lá, de fato, decidir. Você dá parâmetros. Olha, até o valor do crédito hoje atualizado é tanto. Até tanto você pode ir e perder 30%, por exemplo. Mais que isso vai ser além de 30%, e aí pode ser que o proprietário da empresa não concorde, né? E simplesmente vote não. Aí é uma escolha, né? Vota não recebe nada, ou aceita perder mais de 30%. É uma situação tensa, viu, pessoal? Lidar com recuperação é tenso. Por isso que a Jotas que tem feito de tudo para só fazer online. Porque online é aquela situação ali no Zoom, como a gente está aqui agora no Meet, ou qualquer um desses aplicativos, não tem chance de contato físico, né? E quando eu falo contato físico, é contato físico mesmo. Porque dependendo de quem seja, você está falindo. Ao aderir ao plano, né, você está falindo outras empresas que, dependendo daquele crédito, que não vai ser pago, vai ser pago proporcionalmente num percentual que vai inviabilizar o negócio dos outros. É bem complicado. Por exemplo, casos de fornecedores exclusivos. A minha empresa só fornece para aquele outro que está em recuperação judicial. Recuperação judicial fala que vai me pagar 15% que deve, acabou o meu negócio também. Está matando dois negócios de uma vez só. Fora isso, quem fiscaliza o cumprimento do plano, esse plano, depois dessa assembleia, é o AJ. O pessoal está falando direto de AJ. Vou esclarecer quem é o AJ. AJ, a administrador judicial, é um profissional nomeado pelo juízo, igual ao nosso despacho de nomeação de perícia. Normalmente, no Rio de Janeiro, é um advogado. Tá? Não deveria ser. O trabalho do administrador judicial, ele é típico de administração. O que o administrador judicial vai fazer? Lá no curso de administração, tem a disciplina chamada administração financeira. É esse o trabalho do AJ. Ele vai verificar se aqueles fluxos de dinheiro são suficientes para que se cumpra o planejado. Isso numa análise bem sintética, tá? É uma síntese enorme, mas vai verificar se é possível, com aquela entrada de dinheiro, atender o que está sendo proposto. Simplesmente isso. Tá? Dentro da recuperação, ele é a autoridade do juízo. Ele não põe a mão em nada da administração. Ele não define nada, ele não dá uma ordem. Ele só fica ali observando a gerência, a diretoria da empresa funcionar. Mas ele não põe, na recuperação, ele não põe a mão em nada. Já é ao contrário na falência, em que ele, de fato, uma vez que não existe mais CNPJ, uma vez que a diretoria, né, a gerência foi afastada, o AJ assume tudo para vender aquilo ali o mais rápido possível. Tudo bem, pessoal? Prosseguindo. Papel da perícia na falência. Na falência, a gente viu aqui, né? São duas nomeações. É nomeado um perito contábil e o AJ. Pode ser a mesma pessoa, o AJ perito contábil? Até pode, mas não é muito recomendável. Pode ser um outro perito que não seja contábil? Não, porque haverá necessidade de análise de demonstrações contábeis. Então, pessoal, o que a gente tem aqui na falência? A perícia vai verificar a classificação dos créditos, vai montar, né, aquela lista dos credores dessa empresa, e vai colocar na ordem, tem uma ordem prevista na lei, sempre começa com o trabalhista, né? O crédito trabalhista ele sempre entra na frente dos outros. Ele vai fazer uma avaliação dos ativos para venda com técnicas contábeis. Antes de você mandar para o leiloeiro vai fazer um outro tipo de avaliação, uma avaliação a mercado, o AJ vai ter aquela informação contábil. Então, ele vai ter aqueles máquinas e utensílios, vai ter imóveis, vai ter terrenos, vai ter estoque, vai ter conta de cliente ainda por receber, ok? Vai se fazer toda essa parte desses ativos. E o mesmo com o passivo. Vai ser feito o mesmo com o passivo na parte dos créditos. Também o perito ele auxilia o AJ na administração da massa falida, questões envolvendo, por exemplo, questões trabalhistas, preenchimento de guias, apuração de tributos, que ainda está tendo algum tipo de atividade, ou venda de equipamentos, tem um tributo, vendeu um veículo, vendeu alguma coisa. Essa parte burocrática, a perícia ajuda.
No caso de você querer atuar como assistente técnico na parte de falência, você pode atuar como ou os interesses do falido, né? Você é parte também, ainda é parte no processo, ou dos credores. O falido, obviamente, tentando diminuir, né, o prejuízo e que, de alguma forma, sobre algum dinheiro para ser, no final, né, de todo mundo pago, ser devolvido para o proprietário, e nos credores, tentando salvar alguma coisa dessa lista aí de credores. Como funciona o pagamento dos credores na falência? Tem uma lista, mas já falei com vocês, né? Com o trabalhador, depois, se eu não me engano, banco com garantia real. O que é garantia real? Ah, tem uma hipoteca. Ah, tem um contrato dando um bem em garantia da empresa. Ah, se eu não paguei para o banco, ele vem tomar direto tal item aqui da minha empresa, uma máquina, por exemplo. Depois são os tributos, né? Uma série de tributos. Depois o resto, todos os credores estão no mesmo pacote. Então, paga todo mundo antes da classe 1, trabalhista paga todos os bancos. Ó, perceba que o lobby, né? O banco vem na frente dos tributos, o lobby aí do pessoal dos banqueiros, né? Interessante, na hora de fazer a lei, conseguiram entrar na frente dos tributos. Depois eu pago os tributos. Se sobrar alguma coisa, paga lá o pessoal comum. Se ainda sobrar, paga o proprietário, devolve para o proprietário. Isso nunca ocorre, né? Pode ser que um caso muito excepcional ocorra, mas por causa de um imóvel, alguma coisa nesse sentido. Beleza, pessoal? Sei que o tema é denso, mas estamos aí. A perícia como protagonista, a importância da perícia. A perícia desempenha um papel fundamental na trajetória de empresa em crise. A opinião técnica da perícia na recuperação pode levar o juiz a decretar falência. A perícia está fazendo o trabalho dela, verificando o plano já foi aprovado, a perícia percebe que não está dando certo. As receitas não são tantas quanto se planejou e as despesas estão aumentando. Ou seja, apesar de estar no stay period, naqueles 180 dias sem sofrer execução, não está fechando no azul. A perícia percebeu isso um mês, outro, escreveu isso no relatório. O AJ passou esse relatório para o juiz. O juiz mandou um alerta lá, deu um despacho lá. Atenção ao cumprimento, qualquer coisa desse sentido. Já deu um alerta. Passou mais um período, não resolveu, olha, provavelmente esse juiz vai determinar a falência da empresa. Tá? Não há muita escolha, porque se não fizer, ele estará indo contra os interesses dos credores, quem tem direito a receber aquele dinheiro, quem teria o direito a receber aquele direito. Então, o papel da perícia é identificar a falta de saúde financeira dessa empresa em recuperação é decisivo. Então, a perícia que começa o processo. O fim do processo é a canetada do juiz, tá? Mas o que começa é a análise técnica feita pelo profissional da perícia. E essa análise técnica tem influência direta no sucesso da recuperação judicial ou na eficiência da falência. Tá, pessoal? Porque se deixar esperar muito tempo para falir, talvez não consiga pagar nem o pessoal da dívida trabalhista. E aí você vai ter de novo aquela questão do problema social. Além de estar falindo a empresa, as pessoas não vão receber o dinheiro pela qual ela trabalhou. Aí o efeito é mais devastador ainda para a sociedade. Tá? É horrível isso. É o ruim do ruim. É o pior de que poderia acontecer. A perícia de qualidade garante que as informações passadas ao juízo pelo AJ sejam fidedignas. Se você fizer um trabalho perfeito tecnicamente, ou você não consegue fazer perfeito porque falta dados, falta informações, mais próximo do perfeito possível. O AJ vai dar boas informações para o juiz tomar decisões, tá? Que tendem a ser boas porque a cadeia de construção dessa informação foi boa. Uma boa perícia gera um bom relatório e gera uma boa decisão do juiz, que inclusive pode ser a falência, mas é uma decisão fundamentada, uma decisão tecnicamente irretocável. Beleza, pessoal? Estou perguntando beleza e ninguém responde.
Ou todo mundo está entendendo tudo, ou todo mundo não está entendendo. Beleza, professor. Valeu, Wagner. O que nós temos aqui? Perícia indispensável em processos de recuperação e falência. Tá? Isso aqui não tem como fugir, é necessário, principalmente a perícia contábil, por envolver demonstrações contábeis. E a sua atuação impacta diretamente, eu botei sobre, né, aqui, sobre a vida da empresa, dos credores e da economia da maneira geral. Por que sobrevida? Porque pode ser que essa recuperação, infelizmente, vá terminar numa falência. E esperar muito para falir, como já comentei agora com vocês, pode ser muito ruim sobre diversos aspectos. Nesse sentido, dá aqui de oportunidades para o perito, quem ainda não se encontrou dentro da perícia, pode ser que a recuperação judicial e a falência seja para você. É uma questão que tem crescente demanda nessa área e tende a aumentar, pelos motivos, né, que nós citamos aqui no início. A crise lá do finalzinho daquela transição conturbada, crise econômica lá do governo Dilma para o governo Temer. Começou o outro governo, veio pandemia, derrubou a economia, mudou o governo de novo, agora é um governo que gasta para caramba, então a gente está em déficit fiscal gera crise, gera inflação alta, mais empresas vão ter dificuldade de pagamento, mais empresas vão pedir recuperação e vão falir. Então, se você considerar essa linha de raciocínio, pode ser que dentro dos 5 anos ainda esteja muita gente precisando desse trabalho. Tá? Você pode se especializar como perito do juízo. Quero atuar exclusivamente dentro do tribunal, as regras do tribunal, quero que um AJ me chame para trabalhar com ele, quero ser o AJ, tá? Quero ser o administrador judicial. Aqui no Rio de Janeiro controlado, né, essas nomeações por advogados, não deveria ser, deveriam ser administradores, já comentamos, poderiam ser economistas e contadores. O trabalho, basicamente, é de administração financeira, o que é uma atividade típica de administradores, mas, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, não é. Não quero trabalhar dentro da justiça, quero trabalhar para os advogados, quero fazer o artigo 51. O artigo 51 talvez seja um dos melhores custos-benefícios que você vai ter nesse trabalho. Por quê? Trata-se, se você baixar agora, você vai lá no site do Planalto, baixa agora, na hora que você está assistindo isso, vê lá o artigo 51. É um dossiê que tem que ser montado para pedir a recuperação judicial. O advogado ele te paga 3, 4, 5 mil para montar esse dossiê. Você vai ter dificuldade de arrumar um documento ou outro, porque o sócio da empresa não quer botar lá o imposto de renda da pessoa física dele, que acha que vão ficar de olho nos bens dele, o que de fato o juiz vai ficar, mas ele não precisa daquele imposto de renda, daquele extrato, né? Ele determina que a Receita... Acho que nem precisa determinar. Da própria tela do computador do juiz, ele já enxerga a declaração daquele CPF. O juiz tem acesso a uma série de ferramentas de trabalho. Então, é algo assim que a pessoa diz, não quero botar nos autos, mas tem que botar, está previsto na lei. Tá? Eu preciso escrever as razões que me levaram aqui à situação de dificuldade financeira. Poxa, a gente já comentou aqui várias, né? Crise, pandemia, déficit fiscal, que gera inflação e gera crise para as empresas, dificuldade para vários motivos. Tá? Preciso montar-se com dois ou três conjuntos de demonstrações contábeis. Poxa, trabalho braçal, bem remunerado, você entregou o trabalho, você não está vinculado naquele processo. Seu nome não vai aparecer, você não vai estar ligado ali 2, 3 anos numa eventual recuperação judicial. Você fez o trabalho, acabou. Então, olhem com carinho para o artigo 51 da lei, tá? É um serviço bem pago por escritórios de advocacia. Precisam desse serviço porque eles vão tocar a recuperação judicial. Você não. Você vai trabalhar pontualmente e vai sair. E tem diversas oportunidades para atuar. Posso atuar como perito do juízo, já comentamos, perito das partes, como assistente,
tanto do credor como do devedor, tá bom? Então, o que não falta é oportunidade. Cada processo desse tem um mar de oportunidades para o pessoal da perícia, da área contábil, da área financeira. Só uma breve olhada aqui do que seria uma análise prévia. Isso aqui não é o nosso objetivo, mas é só para dar uma olhada. Veio esse balanço, você está nomeado ali, como o Emerson comentou, para apresentar uma opinião técnica. Tem 72 horas, 3 dias, para escrever para o juízo alguma coisa, e veio esse balanço. Não veio mais nada. Veio só esse balanço, o dossiê capenga, né, faltando peça. Mas vem isso aqui. Aí você tem 72 horas. Obviamente, isso aqui não é um balanço real, é uma transcrição de algo muito parecido que veio para mim, e tem que dar uma opinião técnica. Aí você olha aqui. Supondo que todo mundo aqui sabe interpretar minimamente um balanço, tá? Estamos falando aqui com administradores e contadores. Ativo circulante. O que é ativo circulante? A gente aprende lá em contabilidade 1, o pessoal que fez faculdade de contábeis. 500 mil. É dinheiro. É disponibilidade. É dinheiro. Beleza. Desses 500 mil, você tem 450 em dinheiro. Dinheiro vivo, nota, no seu caixa. Banco você não tem nada. Está zerado. Está até devendo. Aplicações financeiras, você tem 20 mil. Isso é fácil de comprovar, porque tem extrato, ou pelo menos deveria ter. Clientes, ou seja, você tem a receber dos seus clientes, 140. Duplicatas descontadas, 180. Uma conta retificadora, uma conta com sinal de menos. Que é estranho, você tem 140 do cliente, 180 de duplicata descontado. Precisa de investigar um pouquinho mais, tá? Só que essa informação está estranha. Antecipação de tributo, 4 mil. Imposto a recuperar, 1.000. O que mais tem aqui? Estoque, 60 mil. Isso aí é um inventário, né, que é feito. E aí lá esse estoque ele precisa ser conferido. Prêmio de seguro antecipado, 5 mil. No caso aí, pagou o seguro vigente aí por algum tempo e aí ele entra como seguro antecipado. Essa é a explicação dessa conta da contabilidade. Então, estou somando tudo aqui, eu tenho 500 mil. Não circulante, 1.250.000. Provavelmente isso aqui é o imóvel da empresa. Vale 1.250.000. Ok. Alguém chamou? Ouviu um barulho aqui? Passivo, são as dívidas. Circulante, as dívidas de curto prazo, né? 1.535.000. Perceba que é um valor bem alto. Fornecedores, ou seja, preciso pagar essas pessoas que elas me forneceram, provavelmente esses estoques, 150 mil. Esses caras aqui, fornecedores, que provavelmente estão pedindo a falência dessa empresa, tá? Contas a pagar, 25 mil, contas diversas. Bancos, saldo devedor, 55 mil. A gente viu lá que bancos é saldo zero, na verdade está devendo 55 mil para o banco. Tributos, 720 mil. Esse está caprichado. Esse aí optou, né, nitidamente optou por não pagar tributo para tentar fazer outra coisa com dinheiro, porque ele não está pagando há bastante tempo, está devendo há muito tempo. Obrigações trabalhistas previdenciárias, 45 mil. Bancos de empréstimo e financiamento, esse de longo prazo, né? Prazo um pouco. Não, longo prazo não, ainda no curto prazo, mas para não pagar agora, não é algo como se fosse um cheque especial, 540 mil. Não circulante, esse de longo prazo, 450 mil. Patrimônio líquido negativo, 235 mil. Tá? Pessoal, olhando isso aqui, tem coisa aqui que é estranha. Já comentei com vocês do cliente, duplicata descontado. Esse patrimônio líquido negativo, né, a gente sabe que é uma conta credora, né, uma conta que deveria estar no saldo credor para estar aqui positivo, mas está como negativo. E essa quantidade de dinheiro em caixa, de dinheiro em espécie. Por que alguém, sob qualquer pretexto, teria 450 mil em caixa e devendo, por exemplo, 150 para fornecedores? Se ele não pagar o fornecedor, na próxima vez que ele fizer uma encomenda, o fornecedor não manda mercadoria para ele, e a empresa dele vai ficar imobilizada, vai ficar sem ter o que fazer, não vai ter o que vender. Então, por que alguém ficaria devendo tanto fornecedor, por exemplo,
com 450 mil em caixa, por que ficaria devendo 55 mil para o banco, que é aqueles juros que a gente já conhece, é mais o pessoal da perícia bancária, perícia financeira, são os juros mais altos que tem, são essa parte bancária. Se eu tenho 450 mil em caixa, dá a impressão, aqui a gente deixa só para reflexão, que esse 450 mil é uma ficção, é uma mentira, tá? Isso aí não existe. Então é esse o trabalho, pessoal, de você fazer em 72 horas, você olhar isso aqui, aí você também poder se deslocar até a frente da empresa, ver se ela ainda está funcionando, e assim por diante. É isso que dá para fazer em 72 horas, e é isso que o juiz precisa para identificar se isso é um caso de falência ou de recuperação. Aí eu listei aqui algumas coisas que ficaram estranhas, né? Saldo da conta caixa elevado, composição do exigível, empréstimos de valor elevado. Não faz sentido tomar empréstimo com dinheiro em caixa, outra coisa que realmente não faz sentido. Se eu tenho 450 mil, por que eu estou tomando mais de empréstimo? Saldo da conta duplicata descontado inconsistente com o cliente, também não faz sentido. Patrimônio líquido negativo e da exigibilidade tributária, ou seja, abandonei o pagamento dos tributos. E assim, pessoal, essa breve reflexão, chegando aqui ao fim desses nossos 55 minutos, a ideia sempre é essa, 55 minutos de uma live, de algum assunto, sugerido na caixinha de perguntas lá do Instagram. Quem ainda não faz parte, convido a fazer parte da nossa comunidade lá no WhatsApp. Está aqui o QR Code, você está assistindo depois, quer botar aqui o telefone, entrar na comunidade, vai nesse QR Code aí que você consegue entrar, tá bom? Deixa eu parar aqui a apresentação. Perguntar, alguém tem alguma dúvida? Wagner, você está com a mão levantada. Está com alguma dúvida? Eu pulei você? Não, desculpa, foi sem querer. Tá, só percebi agora, desculpe eu. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma experiência com recuperação judicial e falência? Hoje durou um tiquinho a mais, né? Porque esse tema é um pouco mais extenso, mas é isso aí. Agradeço a presença de todos, a participação de todos e até o nosso próximo tema, que é você mesmo que decide, né? Qual vai ser o tema através da caixinha de perguntas. Onde ficamos sabendo de empresas nessa situação? Anderson, o trabalho chega até você. Se você não se cadastrar no tribunal para atuar nesse tipo de perícia, especialmente nas varas empresariais, se você quiser atuar, por exemplo, como assistente, o trabalho chega até você e aí é muito importante que você tenha pelo menos uma experiência judicial, pelo menos uma, para saber como as coisas acontecem, do que ir direto para extrajudicial. A não ser que você fique somente lá no artigo 51, que é montar o dossiê, que isso aí não precisa ter experiência nenhuma, é um trabalho braçal e remunera bem. Deixa eu encerrar a gravação.